Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Que bom que você veio na presença de Deus. Tem 2 Crônicas na tua Bíblia aí ou não? Tá aí, né, irmão? Antes de Salmos, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Reis. Daí vem Crônicas, daí Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, dos Cânticos, Isaías. Já achou ou não? Senão eu vou continuar. 2 Crônicas, capítulo de número 16. Versículo, apenas a parte A do versículo número 9. Glória a Deus. Que bom estar nesse lugar, né, irmãos? Que benção estar na casa de Deus. É maravilhoso estar na casa de Deus. Poder acordar de manhã e dizer, né? Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí quando vai entrando o dia, um dia bonito como hoje, estava frio de manhã, viemos orar de manhã aqui, estava um frio, mas depois começou a vir aquele sol. Aí você olha aquele sol entrando assim pela porta, pela janela, você fala, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Logo mais à tardinha, quando vai caindo a tarde, você fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui estamos na casa do Senhor. Então é bom estar na casa de Deus, amém? Diz assim a Escritura, capítulo 16, verso 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, fala comigo, toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Diga glória a Deus. Toma o seu assento na presença de Deus. Amados, a verdade é que Deus, o nosso Deus, tem uma maneira muito singular de nos ver. É notório, é sabido de todos os queridos irmãos que Deus não vê como o homem vê. Diga graças a Deus. Ainda bem que Deus não vê como o homem vê, que os olhos do Senhor são diferentes dos nossos olhos. Mas às vezes, nós temos uma sensação de desconforto, de receio, de insegurança, por pensar que Deus não está vendo o tipo de vida que nós estamos vivendo. Isso quando estamos vivendo na parte legal da coisa, isso quando nós estamos fazendo o que é certo, isso quando estamos fazendo o que é correto diante dos olhos do Senhor. E aí nós chegamos a duvidar muitas vezes até da existência de Deus. Alguns loucos duvidam da existência de Deus, ou alguém nas suas lutas e nas suas dificuldades, no momento de dificuldade intensa, a pessoa chega a duvidar do olhar de Deus, achando que Deus está insensível àquilo que a pessoa está passando, que Deus está insensível ao momento que ela está vivendo, de que Deus é um Deus só dos momentos bons, e que quando chega um momento ruim, Deus é igual muitos amigos aí, né? Puxa o carro, como diz o outro. Mas quem aqui dentre nós, amados irmãos, já não teve a sensação de que Deus tinha te abandonado? Alguém já teve essa sensação ou não? Deixa eu ver se só fui eu que já teve essa sensação. Quem já teve a sensação de que Deus abandonou alguma vez? Levante a mão. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. A grande maioria. E os outros não levantaram porque não quiseram levantar a mão, mas porque também já sentiram de verdade. Quantas vezes nós já sentimos, já tivemos a sensação de que fomos abandonados por Deus, de que Deus nos abandonou? Vale a pena lembrar nessa noite, amados irmãos, o sentimento que dominou a vida de um homem chamado Jó, um dos patriarcas na Bíblia. A palavra de Deus, eu vou ler rapidamente para ganhar tempo, no capítulo 7, verso 19 e 20, diz assim:
a queixa de Jó para Deus, olha o que Jó está dizendo para o seu Deus no momento de angústia. Você conhece a história de Jó, então eu vou ganhar tempo. Mas ele diz assim: até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Olha as palavras do patriarca Jó. No momento de angústia, no momento de dificuldade, e olha que angústia. O Jó, ele não perdeu só um carro. O Jó, ele não perdeu só um emprego. O Jó, ele não perdeu só um namorado. Igual a moçada perde o namorado, a meninada, eu vou morrer. Vai morrer nada. Morre nada. Para esquecer um amor velho, nada melhor do que um novo. Porque isso? Não, o caso de Jó, queridos irmãos, a Bíblia diz que Jó, ele foi tocado em todas as áreas da vida de um homem. Ele só não foi tocado no seu espírito. Só o espírito de Jó permaneceu inabalável. Só o espírito de Jó permaneceu forte, intocável. Satanás não teve. Aí muitas pessoas, e aqui, meus amados irmãos, nós precisamos abrir um parênteses para que você possa entender quando a Escritura diz que aquele que é de Deus, o maligno. Mas como não toca, pastor, se eu tenho enfermidade, se eu fico doente? Como não toca se eu perco algumas coisas, se eu tenho perdas na vida? Então ele toca, mas é que ele não pode tocar naquilo que é você, que ninguém pode ver. Ele não pode tocar naquilo que está dentro de você, que é você, é o teu espírito. O maligno não tem poder de tocar no espírito da pessoa. Então Jó estava angustiado, Jó estava atribulado, e nesse momento ele chega a dizer inclusive para Deus: por que eu sou tão pesado para ti? Quando olhamos mais para frente um pouquinho, no livro de Salmos, o salmista Davi, o grande salmista Davi, ele registra a sua queixa também, e a sua queixa também é pertinente. No Salmo 6 ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me. É o caso de muita gente aqui hoje. O Salmo de Davi, o que eu estou falando aqui agora, é um retrato da vida de muitas pessoas dentro da igreja hoje. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ou seja, ele está doente. Também a minha alma está profundamente perturbada. Quantas pessoas estão perturbadas dentro da igreja? Elas não estão endemoniadas. Elas não precisam receber uma libertação, pastor, pôr a mão na cabeça, ela tem que sair rolando, parecendo um rocambole de um lado para o outro, espumando pela boca, gritando, não, fazendo escândalo. Não é isso que nós estamos querendo dizer, mas perturbadas no seu espírito por uma situação aflitiva, porque a Bíblia diz em Salmo 34:19, diz: muitas são as aflições de quem? De quem está lá fora? Não, do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Então nós passamos momentos de dificuldade. Aí ele diz o seguinte: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Então, queridos, a verdade é que tanto Jó como Davi experimentaram um sabor amargo, um sabor triste, terrível, de ter o seu território invadido pelo inimigo. Irmãos, é triste quando nós percebemos que o nosso território está sendo invadido pelo diabo. É triste quando nós percebemos que o nosso território é a nossa vida, o nosso território é a nossa casa, o nosso território é a nossa família, o nosso território é o casamento, o nosso território é as nossas finanças, é tudo que cerca a nossa vida, é o nosso território. E triste é perceber, Jó percebeu, Davi percebeu que o território da sua vida estava sendo invadido pelos inimigos. Triste quando alguém percebe que a sua vida está sendo invadida pelo inimigo, como muitas pessoas aqui hoje estão aqui com um sorriso no rosto, mas esse sorriso bonito no rosto não revela, não retrata, não mostra, não expõe aquilo que está lá dentro do coração, aquilo que está guardado no coração, a mágoa que está guardada no coração. Então, meus amados irmãos, Jó, Davi experimentaram esse sabor, porém nesses momentos de crise é que nós percebemos a diferença, e aqui eu entro na mensagem.
nós percebemos a diferença de quem está molhado na presença de Deus e de quem está mergulhado na presença de Deus. Quando a comunhão com o Senhor é superficial, as crises da vida, elas são superdimensionadas na nossa vida. Então elas passam a ter muito mais importância, então elas passam a ter muito mais valor, e elas, um probleminha que muitas vezes desse tamanho se torna um problemão. Por quê? Porque a pessoa, ela não está mergulhada na graça, ela não está mergulhada no Espírito, ela não está mergulhada na presença, mas ela está apenas molhada da presença de Deus. Os amigos de Jó tinham uma compreensão superficial de Deus. Agora Jó, mesmo diante de uma luta tão grande que esse homem passa, ele pôde afirmar, e essa afirmação de Jó, lá em 19:25, irmãos, essa afirmação que Jó faz, é só para quem está muito mergulhado na presença de Deus. Quando até a própria mulher aconselha e fala para ele: abandona, você ainda retém a tua sinceridade para esse Deus aí que você diz que é bom? E canta que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Se tivesse essa canção, quem sabe ela ia questionar isso na vida do Jó. Lá, abandona, amaldiçoa esse Deus de uma vez e morre. Não tinha essa compreensão. Ele faz Bildade e Zofar, que são os três muito amigos de Jó, não tinham essa compreensão acerca de Deus. Agora Jó não. Ouça o que ele diz em 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amados, mesmo que você esteja, e você está, muitos estão passando um momento difícil. Tenha essa percepção, e oxalá todos nós pudéssemos sair daqui dizendo igual o patriarca Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre esta situação e vai me dar a vitória. Ele vai te dar vitória sobre essa situação. Ele vai se levantar sobre essa situação. Saul e seus soldados, inclusive os irmãos de Davi, tinham uma comunhão superficial com Deus, como muitos crentes na igreja, a miúdes crentes na igreja, muitas pessoas na igreja têm uma comunhão superficial com Deus. Por isso a visão que eles tinham de Golias era bem diferente da visão de Davi. Observe, eu não vou ler os textos porque o tempo vai embora, mas a verdade é que aquele gigante vinha todo dia atormentar. Sabe quando alguma coisa vem te afrontar todo dia? Quem já percebeu isso? Tem alguma coisa que sempre afronta demais. Todo dia vem bater, todo dia vem afrontar, todo dia vem se levantar. Todo dia aquele gigante ia lá e falava: ó, tem homem aí. E a Bíblia nos diz que os homens de Israel eram homens valentes. Só que diante do soldado Golias, diante do gigante Golias, do avantajado, o estrategista Golias, aquele homem de 2,99 metros de altura, aquele homem que só a ponta da sua lança pesava 7 quilos, imagine a sua couraça inteira, imagine os capacetes, imagine as espadas e tudo mais, a indumentária daquele soldado. A Bíblia nos diz que aquele homem afrontava o povo do Deus vivo, e os homens, a Bíblia diz, os homens de Israel fugiam aterrorizados, fugiam de medo diante do Golias. Agora, irmãos, o salmista estava mergulhado em Deus, e nem mesmo as ameaças do gigante. Todo dia aquela ameaça, quando ele viu aquele gigante afrontando, não só o povo, mas o Deus de Israel, perturbando ali aquela turma, perturbando o rei Saul, perturbando o povo de Deus, ele não deixou aquele gigante abalar a sua fé, mas ele se manteve firme na fé e foi para cima do gigante. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele venceu o gigante. Aonde que Davi aprendeu? E se você olhar na Bíblia, mesmo nesse momento que ele fala, nesses versos, nesse grande poema, porque Davi, os versos, os salmos são verdadeiros poemas, são verdadeiras poesias, músicas de adoração a Deus e de reflexão a Deus. Nesses momentos de mais dificuldade, de mais intensidade, nunca faltou a fé no coração de Davi. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas agora, onde Davi aprende tudo isso? Aonde Davi aprende a manter o equilíbrio? Vem comigo. Onde Davi aprende a manter a confiança?
Aonde Davi aprende a não se desequilibrar, aonde Davi, porque o desequilíbrio emocional na vida de muitas pessoas tem sido um problema muito grande, já aconteceu na Bíblia. Observa na Bíblia os profetas, observa Elias na Bíblia. Elias, um profeta bipolar. Por que bipolar? Um profeta com problema de depressão, vence os 450 profetas de Baal. Agora ele sabe que a rainha Jezabel, a bruxa do 71, quer tirar a sua vida. O que ele faz? A Bíblia diz que para salvar a sua vida, ele levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Agora esse mesmo homem que corre para salvar a sua vida, a Bíblia diz que ele entra em Horebe. Horebe era a caverna era no monte Horebe, o monte da manifestação do peso da Shekinah, da glória de Deus. Ele se esconde dentro da caverna, e lá dentro da caverna agora, ele já não está mais preocupado com a sua vida. Ele só fala para Deus: Deus, eu não sou melhor do que ninguém, tira a minha vida porque eu estou sem ânimo, perdi o ânimo. Se você olhar na Bíblia, Jonas foi um outro profeta também, com problema de desequilíbrio emocional. Então, irmãos, nós precisamos aprender, por mais difícil que seja a prova, por mais difícil que seja a luta, por mais intensa que seja a batalha, seja em qual área for da sua vida, nós precisamos aprender a manter a confiança em Deus. Nós precisamos aprender a manter a confiança, o equilíbrio no nosso espírito. E aonde Davi aprendeu a manter o equilíbrio? Onde Davi aprendeu a manter a confiança? Na adoração. Fala comigo, adoração. Fala comigo, adoração. Ouça, apenas os que estão mergulhados em Deus conseguem vencer gigantes. Só aquela pessoa que está mergulhada em Deus consegue vencer gigantes. Isso não é apenas uma mera opção para pessoas espirituais, porque todos nós somos espirituais. As pessoas têm o costume de dizer assim: aquele ali é espiritual. Um ledo engano. Irmão, todos nós aqui somos espirituais pelo simples fato de nós sermos um espírito. Alguns, tem que ter um termo diferente, mas as pessoas que se referem ao espiritual, aquele é espiritual demais, porque aquele mostra mais Deus, aquele exala mais a presença de Jesus, aquele ora mais, aquele glorifica mais, aquele... Não, irmão, não é isso que caracteriza se uma pessoa é ou não espiritual. Não é isso que caracteriza se uma mensagem é ou não espiritual. Existem mensagens pentecostais, que a pessoa grita, que eu sou pentecostal, eu gosto de mensagem, eu me seguro aqui, né, para poder ficar mais aqui, né, mais uma mensagem pastoral, aquela coisa toda, mas uma mensagem mais evangelística, uma mensagem mais, né, como diz o outro, para arrebentar a boca do balão. Mas isso não caracteriza se a pessoa é ou não espiritual. E a única forma de caminhar hoje, amanhã e depois é através da adoração. É mergulhados na presença de Deus. E quem deseja vencer na vida, e quem deseja vencer principalmente na sua vida cristã, precisa tomar a decisão de mergulhar na presença de Deus. Irmãos, que você saia nessa noite aqui decidido de mergulhar mais na presença de Deus. Porque o que acontece no nosso culto de 1 hora, 1 hora e meia, é um banho de Deus, é um banho da presença de Deus, não vou lavar jato não, porque tá feio de falar esse negócio, né? Mas sabe aquela mangueira no dia de verão? Quem já pegou mangueira? Oh, coisa boa. No dia de verão você pega a mangueira e vai falar: vou lavar o carro. Vai lavar nada, você vai se molhar, isso sim, é bom demais. Esses encontros que Deus permite nós vivermos aqui nesse lugar são nada mais, nada menos do que as mangueiras que Deus joga sobre nós, as águas que Deus joga sobre nós. Mas a vida cristã é muito mais do que um tempo aqui de 1h15 na igreja. A vida cristã é muito mais do que um tempo de 1h30 num culto que nós chamamos de oração, que na verdade a gente quase nem ora. Porque na verdade, amados, se a gente deixar a igreja 15 minutos de oração de joelho, a metade da igreja já vai ficar sentada, porque vai falar: eu já não tenho mais papo para conversar com Deus. Me lembro uma vez que nós fomos tocar em Lages, Daniel, e o falecido irmão Jerônimo e o Toninho, seu filho, levavam a gente. Eles tinham aquelas, eu tinha um carro, eles tinham aquelas, como é que chama? Saveiro, e nós, todos os instrumentos em cima, e nós botamos o Luciano
O irmão do Paulão para ir viajar com ele. Falou, vai, nós judiamos do Luciano. O irmão, quem lembra do irmão Jerônimo aqui? Muito, mas aquele homem, como eu falei, espiritual. Mas era um homem de Deus mesmo, da oração. E nós botamos o Luciano bem junto para ir viajar com ele. Mas foi demais. Parou no meio da viagem, o velho não conseguiu, teve que parar para fazer um xixizinho na estrada. Aí o Luciano chegou para nós e falou, tem como mudar? Por que não está bom? Eu não aguento mais, esse homem vem orando de lá aqui, eu não tenho mais papo para falar com Deus, de tanta oração que esse homem faz. Irmão, tem que estar mergulhado na presença de Deus. Era um homem mergulhado na presença de Deus. Agora, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 2, que é aqui que eu quero falar, na verdade. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é uma introdução para poder falar a mensagem que Deus me deu para entregar hoje para você. E eu tenho 5 minutos para fazer isso. Vamos tentar, capítulo 2 de João, do Evangelho de João. Diz assim a Escritura, você conhece o texto, é as bodas em Caná da Galileia. O versículo de número 4 diz assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Diga amém. Deixa aberta a sua Bíblia. Nós sabemos, amados, que Jesus é o rio de Deus para implantar o reino dos céus aqui na terra. Jesus foi e continua sendo o rio de Deus para implantar o reino de Deus aqui na terra, dos céus aqui na terra, e de Jesus fluem rios de águas vivas. No capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz que esse rio nasce no coração do Pai. E Jesus, ele é muito categórico no texto, ele diz assim, se meu pai é assim, eu tenho que seguir meu pai. Domingo até eu fiz um post no Instagram, dizendo assim, o pai segurando na mão do filho, com 2 chapelão bonito, tipo cowboy assim, dizendo assim, meu filho, cuidado por onde você anda. Ao que o filho lhe retrucou, cuidado Senhor, porque eu vou aonde o Senhor anda. Então, na verdade, Jesus, ele seguia os passos do seu pai. Jesus, ele obedecia ao pai, Jesus obedecia a Deus. Agora, a Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, que nós, não só Jesus, mas nós somos o rio de Deus que flui para as pessoas. A Bíblia nos diz em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é um rio de Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, meu irmão, você é o rio de Deus. Você é o rio de Deus. Jesus, ele seguia o Pai, Jesus obedecia ao Pai. E tudo que Jesus fez nessa terra tinha um propósito, tinha um plano. Tudo que Jesus realizou nessa terra, nada ficou sem resposta, irmãos. A verdade é que o texto que nós lemos, vou sintetizar bem rápido porque o tempo já foi embora. O vinho havia terminado numa festa esta que corria um grande perigo de terminar num vexame. Para pensar, os queridos irmãos, quem já foi na festa de casamento aí, levanta a mão. Quem já foi em festa de casamento, levanta a mão. Festa de casamento é uma coisa de louco, né, irmão? Você pode dar o melhor para a turma, mas eles sempre vão sair falando mal da festa. Vai falar que estava ruim, vai falar que a fila estava grande, vai falar que a polenta estava fria, estava seca, estava murcha, o queijo estava não sei o quê. E sempre vai ter, irmão, não é fácil não. Mas aqui nós temos um problema. Qual, pastor? A Bíblia diz que Jesus é convidado para a festa. Maravilha, Jesus é convidado, está lá. Os discípulos são convidados, está lá. A mãe de Jesus está lá. Todas as pessoas envolvidas na vida de Jesus estão naquela festa. Mas agora a Bíblia nos diz, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. E no versículo 3 diz assim, tendo, porém, acabado o vinho. Ora, o vinho acaba e a festa estava tendo um problema muito sério, principalmente naquela época, naquela cultura, na cultura judaica. Meus irmãos, era um BO forte acabar o vinho. Agora a mãe de Jesus chega e fala para ele, filho, eles não têm mais vinho. Aí Jesus dá uma resposta para sua mãe que tem um significado importante para nós, dentro desse projeto que nós estamos falando de estar mergulhados em Deus. Pense em um instante, olhe para mim,
pensa num instante, se essa pergunta fosse feita para você, se essa afirmativa fosse feita para você hoje, você foi convidado para uma festa, você está lá na festa, aí alguém chega para você e fala: fulano, tem um problema, o vinho acabou. Qual seria a sua resposta? O que você ia responder? Você foi convidado para a festa, você está lá na festa, você está desfrutando, quem sabe já está lá tomando, quem sabe já está lá comendo, e aí alguém fala: olha, deu problema, a festa vai acabar. Por quê? Porque o vinho acabou. Qual seria a sua resposta? Se fosse uma pessoa dada a bebida, se fosse um beberrão, coisa que não tem aqui dentro, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Provavelmente você diria, se fosse um beberrão, que não tem aqui, diga glória a Deus. Crente não bebe cerveja. Crente não bebe cerveja. Crente não bebe cerveja. Na frente do pastor. Na frente do pastor. Estou brincando, não tem nada a ver com o que você toma, o que você bebe, deixa para lá. Mas se fosse um beberrão, ele ia falar assim: querido, não tem problema não. Eu conheço um barzinho aqui perto que é show de bola, vamos lá, tem até uma conta lá que dá para pendurar. Talvez o outro beberrão diria assim: não vamos em bar coisa nenhuma, na minha casa eu tenho um barzinho, lá tem de tudo, bora lá para casa, essa festa tá chata mesmo. Mas como eu falei, graças a Deus não tem ninguém assim aqui, diga glória a Deus. Mas veja como Jesus responde à afirmação. Ou talvez você podia dizer assim, como muitos talvez pensaram: eu não tenho nada a ver com essa festa, eu só fui convidado, não é verdade? Porque quando a gente é convidado para a festa é bom, né, irmão? Dureza é você dar uma festa. Irmão, se tem uma coisa terrível é você fazer uma festa, seja ela pequena ou grande, porque na verdade, nunca, esse negócio de falar que festa pequena já era, irmão. Falar assim: não, vai ser só uma festa. Tem gente que fala, tem gente que está dando festinha para 10 pessoas até hoje. Você vai lá, tem 299 pessoas. Não, mas era só uma festinha para a família. Ah, tá. Talvez você diria assim: não tenho nada a ver com isso, o vinho acabou. O pessoal que deu um jeito aí, eu quero é beber. Mas Jesus respondeu a afirmativa da sua mãe. Jesus olha para a mulher, para sua mãe, e ele fala assim: mulher, o que nós temos em comum? Como assim? Como assim? Jesus fala para sua mãe: o que nós temos em comum? Não parece estranho? É que Jesus estava dizendo, em outras palavras, meus amados irmãos, a Maria e aos discípulos, que ele só fazia, na verdade, o que o Pai determinava. Porque a mãe de Jesus chega naquele momento, e ela sabia que o seu filho era especial, então ela falou assim: eu vou chegar para meu filho, ele vai resolver o problema da turma. Então ela deu uma dica, falou: filho, o que foi, mãe? Acabou. Ele não falou: mãe, o que foi, mulher? Acabou o vinho. Ela ficou esperando a resposta: vamos lá que eu vou transformar água em vinho. Mas Jesus fala para ela: o que nós temos, mulher, em comum? Não tem nada a ver com esse negócio, não tem nada a ver com esse negócio. Ou seja, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que ninguém poderia reivindicar a autoridade sobre a pessoa de Jesus. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Jesus nunca, e é aqui que eu quero me agarrar em rápidas palavras para encerrar, nunca ninguém conseguiu fazer pressão sobre Jesus. É porque o que tem de crente querendo fazer pressão sobre Deus, querendo botar pressão em Deus, querendo botar Deus na parede. Eu vou botar Deus na parede, hoje eu vou para a igreja e eu vou botar Deus. Se for preciso, eu crucifico Jesus de novo naquela cruz. É que tem crente que é assim. Essa mudança de atitude na vida, porque aí Jesus, ele fala para a mãe dele: eu não tenho nada a ver com isso. Só que no segundo momento, Jesus faz o quê? Traga as talhas das purificações. Ou seja, pera lá, mas Jesus disse que não tem nada a ver com o negócio, agora vai fazer o milagre? É que nós precisamos entender, e aqui que está o ponto desta mensagem, que eu quero que você caminhe comigo e você entre comigo nela. Amados irmãos, essa mudança de atitude faz parte de um significativo modelo e comportamento que sempre esteve presente na vida e no ministério de Jesus Cristo. No capítulo 7 da escritura do Evangelho de João, os irmãos de Jesus convidaram e fizeram uma proposta para ele, falaram: vamos voltar, vamos lá para Jerusalém. E Jesus disse: não vou para lá não.
nós não temos o que fazer lá, não, é só você estudar que não tem tempo para ler a Bíblia. Os irmãos de Jesus tentaram convencer, dizendo assim para ele: olha Jesus, esses milagres que você está fazendo precisa ser mais conhecido. Jesus, em outras palavras, é o que diz o texto, Jesus, você precisa colocar no Face esses milagres, para que todo mundo veja. Você precisa colocar, fazer um canal. Jesus, pelo amor de Deus, olha o irmão de Jesus falando: Jesus, você está perdendo tempo, você está perdendo seguidor, bota lá no Instagram, bota no Face, e faz um canal no YouTube, e coloca tudo esses milagres, porque nós temos que ir lá para Jerusalém. Jesus fala assim: não tem que fazer, não vou lá não. Interessante é que os seus irmãos de Jesus falam: então vão vocês, querem ir, vão vocês, me deixem em paz. Aqui em outras palavras, a gente estava dizendo isso. E quando seus irmãos começam a ir para lá, Jesus pega e vai para onde? Para onde? Para lá. Mas a Bíblia nos diz, e aqui cabe uma mensagem que eu estava estudando, o Espírito revelou, eu vou pregar ela no outro dia. Jesus fez em segredo. Enquanto seus irmãos foram, Jesus aí ele se retira em segredo para ir para aquele lugar. E aqui está uma revelação muito poderosa, mas eu não tenho tempo de falar hoje aqui. Então, irmãos, se você for ver, Jesus ele nunca se sentiu pressionado. Veja a morte de Lázaro, por exemplo, capítulo 11 de João, do mesmo evangelho. Jesus ele nos dá uma outra lição. Aparentemente o Senhor não deu muita importância ao pedido de socorro daquelas duas irmãs que eram família chegada de Jesus. Não era qualquer pessoa, não era gente que eles não conheciam, não era um telefonema que veio lá não sei de onde. Não era gente que Jesus não conhecia, que mandou um sinal de fumaça, mandou um WhatsApp. Não, era uma família chegada de Jesus, era um amigo de Jesus, era o Lázaro, o amigo, o companheiro, era o companheiro de chimarrão de Jesus, se fosse o gaúcho. Era o companheiro da água de coco, se fosse baiano. E nós paranaenses, não sei. Mas eram os amigos de Jesus, era amigo de Jesus, era uma família chegada de Jesus. Agora o Senhor, o que ele faz? Ele não dá importância para um pedido desesperado de duas irmãs. Ele fica 2 dias, quantos dias? 2 dias demais, 2 dias é tempo demais para quem está precisando de um milagre, sim ou não? É verdade ou não é? Quem está moribundo à beira da morte, irmão, não tem tempo para esperar 2 dias, não pode esperar 2 dias, é já, tem que ser agora, não pode mais. A Bíblia diz que Jesus se ocupou com outras coisas e de repente disse aos discípulos. Agora os discípulos ficaram tudo confundidos. Agora Jesus fala assim: vamos lá acordar o Lázaro porque ele está dormindo. Olha o que Jesus faz. Primeiro diz que não vai, não dá importância, agora vai lá de novo, irmão. Isso para nós, isso pode parecer o quê? Indecisão. Fala comigo, indecisão. Isso para nós pode parecer que Jesus era Maria vai com as outras. Isso para nós pode parecer que Jesus era um cara totalmente indeciso. Mas não, meus amados irmãos, uma hora ele diz que vai, outra hora ele diz que não vai. Então eu aprendo que Jesus nunca se deixou manipular pelas circunstâncias da vida. Jesus nunca se deixou manipular pelas pessoas ao agir assim. Desta maneira, Jesus ele mostra, ele revela para nós uma lição, ele nos deixa uma lição. Em primeiro lugar, Jesus nos deixa uma lição que quem está mergulhado em Deus, quem está mergulhado no Pai, não se deixa dirigir pelas pressões humanas, mesmo quando essas pressões humanas são justificadas, como no texto que lemos são justificáveis. O pedido da mãe de Jesus tinha justificativa, sim ou não? Tinha ou não tinha? Tinha, qual? Acabou o vinho, vamos resolver o problema. O pedido dos irmãos, o convite dos irmãos de Jesus tinha uma justificativa? Tinha. Vamos lá demonstrar o ministério, realizar a obra. O pedido, o apelo das irmãs de Lázaro tinha uma justificativa. Mas Jesus, no entanto, amados, todos esses pedidos importantes e justificados foram recusados no primeiro momento. E aqui é o que quero que você entenda a mensagem, amados. Muitas vezes, e na maioria das vezes, parece que o céu fechou. Muitas vezes, e talvez esse seja o pensamento que norteia a mente de muitos dos irmãos aqui hoje. Deus não está vendo. Eu comecei essa campanha com tanta fé, mas a coisa parece que piorou. Deus não está manifestando da sua graça na minha vida. Deus não está manifestando da sua glória na minha vida. Eu não estou vendo o resultado da minha fé. Onde que está Deus que não está vindo? Jesus recusou-se a atendê-los de imediato.
Muitas vezes, olhe para mim, redobre sua atenção, muitas vezes, queridos, Jesus se recusa a nos atender de imediato. Você ouviu isso ou não? Porque para nós o imediatismo é regra. Para Jesus e na Bíblia, observa na Bíblia, leia, você vai ver que, eu não sei, mas eu acho que quase que 100%, com raríssimas exceções, a Bíblia resolveu o problema, Jesus resolveu o problema, o imediatismo não foi regra. Na Bíblia, imediatismo não é regra. Para nós tem que ser para ontem, para nós, se Jesus demorar um pouquinho, eu abandono a fé. Se Jesus não resolver, eu não venho mais na igreja. Se Jesus não fizer na minha vida, eu não vou mais dizimar. Se Jesus não fizer na minha vida, eu quero a minha oferta de novo. Se Jesus não fizer na minha vida, eu vou procurar uma outra igreja mais poderosa. Se Jesus não fizer na minha vida, eu vou abandonar a religião, eu não vou mais ser religioso, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais esse negócio de Deus, eu vou voltar para a minha velha vida. Por quê? Porque para nós tem que ser imediatismo. Engraçado é que Jesus não olha com imediatismo para nós, porque há quantos anos Jesus vem dizendo: venha, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a pessoa fala: não, hoje eu não quero. Venha, entrega a sua vida. Não, hoje eu não quero. A pessoa faz ouvido de mercador, a pessoa fala: não, eu não quero entregar minha vida para Jesus, eu não quero participar do plano da salvação, eu não quero ir para a igreja, eu não quero as coisas de Deus, eu não quero mergulhar em Deus. Mas agora você, quando vem para a igreja, você quer que Deus resolva os seus problemas, e eu falei os seus, porque não é de Deus, você que entrou nesse problema, você que causou esse problema, você que fez esse problema, aí você quer que Deus resolva em um dia, em um mês, em uma semana, você quer que Deus faça na tua vida. Então eu vim dizer para você que imediatismo nunca foi e não é regra na Bíblia. Se a situação está difícil, irmão, continua indo mais para fundo, continua mergulhando mais fundo, continua mergulhando mais em Deus. Porque quanto mais embaixo você tiver, menos o diabo. Embaixo eu digo nas profundezas do mar de Deus, nas profundezas da presença de Deus. Quanto mais mergulhado você tiver em Deus, menos chance de te agarrar Satanás tem. Então Jesus se recusa a atender de imediato. Para quê? Jesus podia fazer? Podia. Jesus não tem poder para fazer? Sim ou não? Quem acha que Jesus tem poder? Por que demora? Porque Ele quer muitas vezes nos ensinar muitas coisas. Ele nos mostra que as pressões que vêm de fora, e como tem pressões de fora, hein, gente? Como existem pressões, as pressões de fora não devem governar os nossos atos, mas nós devemos tomar atitudes no momento de Deus. Nós devemos tomar atitudes no momento que Deus preparou, na hora que Deus preparou. Com serenidade. Fala para a pessoa que está ao seu lado, com tranquilidade. Porque, irmãos, olhe para mim, com pressa ninguém faz nada, certo? Sim ou não? Ninguém faz nada com pressa. Nós às vezes cometemos cada coisa, cada burrada. Por quê? Porque queremos fazer as coisas rápido, queremos fazer as coisas do nosso jeito, não esperando em Deus. Hoje eu no programa de rádio dessa manhã, eu falei de uma ilustração de um senhor que ele morreu, né? E deixou a viúva. E aí um casal foi viajar. O marido foi na frente, foi passear na Flórida, e ele chegou na frente e ele mandou um e-mail para sua esposa. A esposa foi trabalhar e é só no outro dia. Aí ele mandou um e-mail para a esposa, só que na hora de digitar, e esse negócio de digitar é uma coisa terrível, né, irmão? A gente erra, ainda mais rapidinho assim, você acaba digitando o que não vai. E aí ele digitou uma palavrinha, uma letrinha a mais, e o e-mail foi para a pessoa errada. Foi para essa senhora que estava em luto. Mas no e-mail dizia assim: minha querida, já dei entrada. E já está tudo preparado para a sua chegada amanhã. PS, no caso, observação. E aqui está fazendo um calor danado. Quer dizer, a velhinha teve um treco, teve um infarto, um AVC. Por quê, queridos?
porque foi um erro, foi na rapidez, não teve tempo de fazer, de anotar certinho. Às vezes, irmãos, nós perdemos verdadeiras bênçãos por querer apressar a coisa. Já diz o ditado que o apressado, eu vou repetir, o apressado, você fala para o seu irmão, você sabe, irmão, você sabe. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui porque o tempo já foi embora. Diga glória a Deus. E já acabou, acabei. Irmãos, não se desespere. Continua na presença de Deus. O desafio que Deus tem para nós hoje é continuar mergulhados na presença de Deus. É continuar firmes na presença de Deus, sabendo que ao tempo de Deus e não ao nosso tempo, o milagre virá. Se é hoje, amém. Meu Deus, irmão, você já pensou se o milagre que você está pedindo chegar amanhã? Eu vou repetir de novo. Tem uns 3 pentecostal aqui, 2 aqui e 1 lá na galeria. Irmão, você já pensou se o milagre que você está esperando chega amanhã? Mas e se demorar mais 6 meses? Glória a Deus aqui dentro, né, irmão? Fala para a pessoa que está ao teu lado, você não é fácil não, irmão, hein? Você não é fácil não, hein? Está parecendo que Jesus ali, assim, não, ora, fica em pé dando salva de palmas para Jesus.